Bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas, onde histórias esquecidas da Bíblia ganham voz, vida e propósito. Prepare-se para mergulhar em mais uma jornada transformadora. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar. Deixe seu comentário de como está sendo edificado. E vamos para nossa história empolgante. Merabe, a filha do rei que carregava silêncios. Nesta introdução veremos seu contexto histórico, cultural e bíblico. Merabe foi a filha mais velha do rei Saul, um nome que aparece apenas poucas vezes nas Escrituras, mas que carrega um pano de fundo rico, silencioso e revelador. Vivendo nos tempos turbulentos da monarquia de Israel, sua história está registrada em 1 Samuel 14:49 e 1 Samuel 18:17, 19. Embora não haja muitos detalhes sobre ela, o pouco que a Bíblia diz nos abre uma janela para compreender as tensões familiares dentro do palácio, os conflitos de autoridade entre Saul e Davi, e as mulheres que muitas vezes eram usadas como peças de alianças políticas. A cultura da época era profundamente patriarcal, e as mulheres geralmente não escolhiam seus próprios maridos. Seus casamentos serviam como tratados de paz, alianças políticas e estratégias militares. Merabe foi prometida a Davi como prêmio por matar Golias, mas, surpreendentemente, essa promessa não se cumpriu. Em vez disso, foi dada a outro homem, Adriel. Esse ato revela muito sobre o coração inquieto de Saul e como Merabe pode ter sido envolvida em decisões que fugiam ao seu controle. Nesta série, vamos mergulhar no pouco que sabemos de Merabe, mas com profundidade, revelando as emoções por trás do texto, os conflitos ocultos e as lições preciosas para mulheres e homens de hoje que também foram silenciados, ignorados ou usados como instrumentos nas mãos de outros. Filha do rei, prisioneira do silêncio. Merabe nasceu dentro dos muros do Palácio Real, como a filha mais velha do primeiro rei de Israel, Saul. Desde cedo, aprendeu a caminhar entre as colunas de pedra com postura e silêncio, como se cada passo fosse um ato político. Crescer como filha do rei não significava liberdade ou privilégios como muitos poderiam imaginar. Para Merabe, significava obedecer, representar e, acima de tudo, não opinar. Era observada, moldada e preparada como moeda de troca para fortalecer alianças do trono. Enquanto as outras jovens do reino sonhavam com casamentos por amor, Merabe sabia que seus sonhos tinham um endereço político. Seu destino não estava em suas mãos, mas nas mãos do rei. Seu pai, Saul, era um homem atormentado, corajoso em campo, mas inseguro em seu trono. Oscilava entre carinho e fúria, entre promessas e ameaças. Merabe via isso de perto, com os olhos de uma filha que queria agradar, mas também com a alma de uma mulher que desejava ser vista além de seu nome real. Aos olhos do povo ela era uma princesa, aos olhos da corte, um recurso estratégico, mas aos olhos de Deus, Merabe era uma alma viva, um coração que batia dentro das limitações de uma cultura que calava vozes femininas. E mesmo que a Bíblia não narre suas palavras, seus silêncios falam, e muito. Quando Saul ofereceu sua filha a Davi como recompensa por sua bravura contra Golias, Merabe foi usada como instrumento de manipulação. A promessa de casamento com Davi foi anunciada, mas nunca cumprida. Saul tinha um plano oculto, entregar Merabe para atrair Davi para armadilhas, mas também usava a promessa como chantagem emocional. E quando percebeu que Davi ganhava mais favor do que ele próprio, rompeu a promessa. Merabe foi dada a Adriel, um homem que provavelmente ela não escolheu, nem amava. Seu coração mais uma vez foi negociado como parte de uma estratégia de contenção política. Mas o que Merabe sentiu? A Bíblia não diz. E é justamente aí que mora a riqueza dessa história. Quantas mulheres hoje também vivem caladas, aceitando imposições, mudando de rumo sem escolha própria? Quantas filhas ainda vivem à sombra das decisões de pais ou sistemas religiosos que não permitem voz nem participação? Merabe representa essas mulheres, reais, silenciosas, mas cheias de história.
Talvez Merabe tenha chorado em silêncio naquela noite em que soube que não se casaria com Davi. Talvez ela já soubesse, desde o início, que era apenas uma peça num jogo de tronos. Ainda assim, há força em sua figura. Mesmo sendo manipulada, Merabe permanece firme, sem rebeldia pública, sem escândalos, sem palavras que denunciem desespero. Sua força foi a sobrevivência. Ser filha do rei nem sempre é um privilégio. Às vezes, é uma prisão. Mas até nas prisões invisíveis, Deus está. E mesmo que o nome de Merabe apareça pouco nas Escrituras, o céu registrou cada lágrima que não foi descrita. Deus se importa com os corações ocultos da história. Merabe nos ensina que há dignidade até mesmo em papéis que o mundo não valoriza, que o silêncio pode ser doloroso, mas também pode ser escutado por Deus, e que o valor de uma mulher não está em quem ela casa, ou em como é usada por outros, mas em quem ela é aos olhos do Senhor. Prometida, mas não escolhida. Merabe cresceu ouvindo que seu destino seria grandioso. Filha mais velha do rei Saul, ela provavelmente imaginava que sua mão seria dada a alguém nobre, um guerreiro fiel ao trono, alguém digno de sua linhagem. E quando o nome de Davi começou a ecoar pelos corredores do palácio, carregado de vitórias e cânticos de adoração, o destino de Merabe parecia traçado. O jovem pastor que derrotou Golias se tornara o herói de Israel. E Saul, em um gesto aparentemente nobre, prometeu sua filha em casamento a ele. Mas o coração do rei era dividido. Havia em Saul uma crescente inveja e temor por Davi. O povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. 1 Samuel 18:7. A admiração popular por Davi se tornava uma ameaça para o orgulho real. A promessa de Merabe como esposa não foi um ato de honra, mas de armadilha. O rei esperava que, ao enviar Davi para guerras, ele morresse e o problema estivesse resolvido. Merabe foi usada como isca, um prêmio para atrair o jovem guerreiro para um destino perigoso. No entanto, Davi recusou-se a tomar a filha do rei como esposa imediatamente, dizendo: Quem sou eu? E o que é minha vida, ou a família de meu pai em Israel, para ser genro do rei? 1 Samuel 18:18. Talvez por humildade, talvez por desconfiança, ele hesitou. E nesse tempo, Saul mudou de planos. Em vez de cumprir sua promessa, deu Merabe em casamento a Adriel, de Meolá. Assim, o que foi anunciado com honras, terminou em silêncio. Prometida, mas não escolhida. Publicada, mas não honrada. Para Merabe, isso deve ter sido um golpe cruel. Não apenas foi usada como moeda de manipulação, como também foi rejeitada de forma pública. A expectativa de um casamento com o homem mais respeitado de Israel foi quebrada. E mais uma vez, ela foi entregue a outro homem, sem registro de consentimento, sem registro de sentimento. Quantas mulheres hoje vivem experiências semelhantes, prometidas a algo, sonhadoras de um futuro, apenas para verem tudo mudar por interesses alheios à sua vontade? O silêncio de Merabe ecoa como um grito abafado de muitas mulheres. Aquelas que foram trocadas, aquelas que foram prometidas, mas não foram a prioridade. Merabe representa as promessas quebradas, as alianças desfeitas, os sonhos não realizados. E mesmo sem sua voz registrada, sua história é um espelho da dor que muitas carregam em silêncio. Adriel, seu esposo, aparece pouco na Bíblia, mas seu nome está ligado a uma tragédia. Em 2 Samuel 21:8, vemos que Merabe teve filhos com ele, e que estes filhos foram entregues pelos gibeonitas como compensação por uma injustiça cometida por Saul. Isso mostra que as consequências da vida de Merabe, suas decisões e casamentos, ecoaram em gerações futuras. Suas dores não foram apenas dela. Os silêncios que carregou produziram frutos, e alguns foram amargos. Porém, há uma verdade confortadora. Ainda que os homens mudem os planos, a vontade de Deus permanece firme. O Senhor viu a humilhação de Merabe. Ele percebeu a troca injusta. E mesmo que ela não tenha sido a escolhida de Davi, isso não significava que havia menos valor em sua vida. Ser preterida pelos homens não significa ser esquecida por Deus.
Quantas vezes esperamos um reconhecimento que nunca vem? Quantas vezes somos deixados para trás enquanto outros seguem? Merabi nos ensina que promessas humanas podem falhar, mas o amor de Deus nunca falha. Ele não nos promete glórias humanas, mas oferece dignidade, redenção e uma herança eterna. Entre Adriel e Davi. Um amor que nunca foi. A história de Merabi segue marcada por silêncios e ausências. Embora prometida a Davi, ela nunca chegou a se casar com ele. Em seu lugar, Mical, sua irmã mais nova, foi dada a Davi. A Bíblia não narra as reações de Merabi, mas a ausência de sua voz sugere uma mulher que sofreu silenciosamente as decisões políticas e familiares que marcaram sua vida. Que peso deve ter sido ver sua irmã ocupar o espaço que talvez lhe tivesse sido prometido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Merabi, como filha do rei, poderia ter tido um papel importante ao seu lado, mas isso nunca aconteceu. A história toma outros rumos, e ela é dada a Adriel de Meolá. Não sabemos se ela amou Adriel, se foi amada, ou como foi esse casamento. Sabemos apenas que ela teve 5 filhos com ele, mas até isso será mais tarde, envolto em dor. A ausência de menções diretas a Merabi após seu casamento indica que ela não foi protagonista nos grandes eventos que marcaram o reinado de Saul ou de Davi. Mas isso não significa que sua vida não teve valor. O céu registra as histórias que os homens esquecem. Deus ouve os gritos calados, vê as lágrimas escondidas. A vida de Merabi nos lembra das muitas pessoas que não têm seus nomes exaltados, mas vivem com coragem mesmo no anonimato. A Bíblia destaca o romance de Davi e Mical, mas o nome de Merabi ainda paira na memória como alguém que poderia ter vivido esse enredo. No entanto, o que não aconteceu também faz parte da soberania de Deus. Às vezes os nãos de Deus são livramentos, e o que parece uma perda pode ser uma proteção. Mical amou Davi, mas acabou desprezando-o e morrendo sem filhos, segundo Samuel 6:23. Talvez Merabi tenha sido poupada de um destino ainda mais doloroso. Muitas pessoas vivem presos a um e se eu tivesse casado com aquela pessoa? E se aquela porta tivesse se aberto? Mas Merabi nos ensina a viver com o que foi, e não com o que poderia ter sido. A fé verdadeira não é baseada em finais felizes, mas em confiar em Deus mesmo quando a história toma um rumo inesperado. A dor silenciosa das perdas. O capítulo mais trágico da história de Merabi é contado em poucas linhas, mas carrega um peso devastador. Em 2 Samuel 21:8, é mencionado que 5 filhos de Merabi foram entregues aos gibeonitas e mortos como punição pelos pecados cometidos por Saul contra aquele povo. Essa decisão, tomada por Davi em um esforço de justiça e reparação, teve consequências dolorosas para a descendência de Merabi. Imagine o coração de uma mãe ao ver seus filhos serem mortos como pagamento de uma dívida que não era deles. Merabi, que já havia sido usada como peça política, agora sofria as consequências de ações que não cometeu. Suas perdas foram profundas, o amor negado, a promessa quebrada, os filhos tirados. Sua história revela uma mulher que conheceu o luto mais cruel, o luto pela própria descendência. O texto bíblico aponta que Rispa, concubina de Saul e mãe de 2 dos jovens executados, permaneceu por dias ao lado dos corpos, impedindo aves e animais de se aproximarem. Embora o texto não mencione Merabi nesse episódio, é difícil imaginar que ela não tenha sentido dor semelhante. Mais uma vez a Bíblia não nos dá suas palavras, mas seu silêncio é carregado de significado. Quantas vezes nos sentimos como Merabi, vendo pessoas pagarem por erros que não cometeram, enfrentando consequências de decisões alheias, vendo a justiça dos homens ferir em vez de curar. Nessas horas, só a fé pode sustentar. Só a certeza de que Deus vê e pesa tudo com justiça perfeita pode trazer consolo. Essa parte da vida de Merabi também nos alerta sobre o peso das escolhas familiares. Saul, seu pai, deixou um legado de desobediência e orgulho que afetou filhos e netos. Isso nos ensina que nossas decisões não são neutras.
Elas afetam gerações. A obediência a Deus não é apenas um ato pessoal. É uma herança para os nossos filhos. Ecos de uma vida esquecida. Merabê desaparece da narrativa bíblica após a morte de seus filhos. Seu nome não é mais citado. Sua vida parece encerrar-se em silêncio. Mas os céus não esquecem. O que os homens não registram, Deus memoriza com perfeição. A história de Merabe é uma história de tantas outras. Mulheres cujas vidas foram decididas por outros, cujos sonhos foram interrompidos, cujas perdas foram escondidas atrás das cortinas da narrativa oficial. E é por isso que sua história precisa ser ecoada. Porque Merabe representa os que foram trocados, esquecidos, preteridos. Aqueles que fizeram tudo certo, mas mesmo assim, sofreram perdas. A Bíblia não narra sua fé, mas só uma mulher de fé poderia ter suportado tantas dores sem colapsar. Só alguém que esperava algo maior poderia ter seguido vivendo. A vida de Merabe nos ensina a lidar com frustrações. Nem sempre o que nos foi prometido se cumprirá. Nem sempre o que é justo será feito. Mas mesmo assim, Deus continua no controle. Ainda que homens falhem, Deus permanece fiel. Ainda que as promessas humanas se quebrem, a palavra de Deus não falha. Merabe também nos ensina a dignidade do silêncio. Em um tempo onde todos querem ser vistos e ouvidos, ela nos mostra que é possível ser relevante mesmo sem palco. Que é possível impactar vidas mesmo sem reconhecimento. Que Deus vê o valor que os homens não veem. Lições de vida com Merabe. 1. Nem toda promessa humana se cumprirá, mas Deus nunca falha. 2. Ser preterido pelos homens não significa ser esquecido por Deus. 3. As consequências dos erros dos outros podem nos atingir, mas a graça de Deus nos sustenta. 4. A dignidade de uma mulher não depende de quem ela casa, mas de quem ela é diante de Deus. 5. O silêncio de Merabe ecoa a força das mulheres que enfrentam a vida com fé, mesmo sem reconhecimento. Oração final. Senhor Deus, hoje nos lembramos da história de Merabe, uma mulher silenciosa nas páginas da Bíblia, mas cujos ecos ainda nos falam. Obrigada porque tu vês aqueles que o mundo esquece. Obrigada porque nenhum choro passa despercebido diante do teu trono. Ajuda-nos a lidar com frustrações e promessas não cumpridas. Sustenta-nos quando carregarmos consequências que não causamos. Dá-nos graça para manter a fé quando os sonhos não se realizarem. Ensina-nos, Senhor, a viver como Merabe, com coragem, com dignidade, com firmeza mesmo no silêncio. Que nossa vida, mesmo que escondida aos olhos dos homens, seja honrada diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.